Eu nunca fiquei sozinha com um homem, murmurou a virgem para o milionário ferido. Ele olhou nos olhos dela com uma mistura de surpresa e gratidão, como se aquela confissão fosse um gesto de coragem tão grande quanto o curativo improvisado que ela apertava contra o ombro dele. A chuva castigava o telhado da cabana abandonada, e o mundo parecia reduzido àquele espaço estreito, iluminado por uma lâmpada fraca. O silêncio era cortado apenas pelo vento e pela respiração irregular dele. Ela se chamava Clara. Tinha vindo àquela serra para fugir de um passado silencioso, feito de rotinas previsíveis e sonhos adiados. Não esperava encontrar um homem desacordado à beira da estrada, nem descobrir, horas depois, que ele era Augusto Valença, o nome que estampava revistas de negócios e manchetes de escândalos financeiros. Não se preocupe, disse ele, com a voz rouca, tentando sorrir apesar da dor. Também não planejei passar a noite assim. Clara sentiu o rosto aquecer. Havia algo na forma como ele falava, direta, sem arrogância, que desmontava a imagem fria do milionário inalcançável. Ela trocou a gaze com cuidado, os dedos trêmulos denunciando a tensão que tentava esconder. O toque era breve, quase profissional, mas carregava uma estranha eletricidade, como se ambos percebessem que aquele encontro não era fruto do acaso. Augusto observava cada gesto. Não era o medo que prendia aquele momento, mas a quietude. Pela primeira vez em anos, ninguém o via como um contrato ambulante, um sobrenome poderoso. Ali, ele era apenas um homem ferido, dependente da gentileza de alguém que não pedia nada em troca. — Você mora aqui perto? Perguntou ele. — Não, respondeu Clara. Estou só de passagem. A palavra passagem ecoou entre eles, pesada, como se ambos soubessem que certas travessias mudam destinos. A tempestade se intensificou e a luz piscou. Clara se levantou para ajustar o gerador, respirando fundo. Ao voltar, encontrou Augusto tentando se sentar. Ela correu para ajudá-lo, e por um instante seus rostos ficaram próximos demais. O tempo pareceu hesitar. Ele recuou primeiro, respeitoso, como quem entende que intimidade não se impõe. — Desculpe, disse ele. Ela balançou a cabeça. Não foi nada. Mas foi. Ambos sabiam. Enquanto a noite avançava, histórias começaram a surgir, primeiro tímidas, depois mais francas. Clara falou da mãe, das tardes longas em uma cidade pequena, do desejo secreto de escrever algo que importasse. Augusto falou pouco, mas quando falou, deixou escapar fendas na armadura. O cansaço de decisões solitárias, a solidão disfarçada de sucesso, a culpa por escolhas feitas cedo demais. Houve um momento em que ele fechou os olhos, vencido pelo remédio. Clara ficou ali, vigiando, sentindo-se estranhamente responsável por aquele homem que o mundo julgava inalcançável. Ela pensou em como a vida, às vezes, aproxima extremos para lembrar que todos sangram da mesma forma. Ao amanhecer, a chuva cessou. A luz pálida entrou pela janela quebrada, revelando detalhes que a noite escondera. O cansaço no rosto de Augusto, a determinação serena em Clara. Ele acordou e a encontrou escrevendo em um caderno gasto. Está registrando o resgate do século, brincou. Não, respondeu ela, fechando o caderno com cuidado, só tentando não esquecer. Eles trocaram um olhar que dizia mais do que palavras. Do lado de fora, o mundo esperava, helicópteros, advogados, explicações. Dentro da cabana, havia apenas a sensação delicada de algo que começava sem pedir permissão. Augusto respirou fundo, como se tomasse uma decisão silenciosa. Clara percebeu, e o coração acelerou. Ele abriu a boca para falar, mas foi interrompido pelo som distante de motores se aproximando. Ela se levantou, hesitante, e caminhou até a porta, sentindo que, ao cruzá-la, nada seria exatamente como antes. Ele a chamou pelo nome, baixo, urgente, e quando ela se virou, os olhos dele diziam que aquela história ainda não tinha mostrado seu verdadeiro alcance, que o que os unira naquela noite era apenas o primeiro capítulo de algo muito maior, algo que não caberia em manchetes nem em promessas fáceis, porque começara no silêncio, na chuva, e naquele instante suspenso em que ambos compreenderam que o destino acabará de abrir uma porta que nenhum dos dois estava preparado para fechar. Clara ficou parada por um segundo a mais do que necessário, como se aquele chamado tivesse criado raízes no chão. O som dos motores crescia, cortando o ar da manhã, e com ele vinha a realidade que ambos haviam evitado durante a noite inteira.
Ela voltou devagar, os passos ecoando na madeira antiga. Ele já vem, disse ela, sem saber se aquilo era um aviso ou uma despedida. Augusto assentiu. Havia algo novo em seu olhar, uma lucidez calma que não vinha apenas do alívio da dor. Eu sei. Ele respirou fundo. Mas antes, preciso dizer uma coisa. Clara cruzou os braços, num gesto quase infantil de proteção. O silêncio entre eles se alongou, denso. Augusto parecia medir cada palavra, como quem sabe que algumas frases mudam trajetórias. Ontem à noite, começou ele, você me deu algo que eu não tinha há muito tempo. Não foi ajuda, foi presença. Ela sentiu a garganta apertar. Não estava acostumada a ser vista daquela forma, como alguém essencial, e não acessória. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, respondeu ele com firmeza suave. Qualquer pessoa teria ligado, esperado, ido embora. Você ficou. Do lado de fora, vozes começaram a se misturar ao ruído dos motores. Clara desviou o olhar para a janela. Depois que eles chegarem, sua vida vai voltar ao normal. Um sorriso curto atravessou o rosto dele. Normal não é exatamente a palavra certa. A porta se abriu com um rangido e 2 homens surgiram, seguidos por um médico e um segurança. O ambiente se encheu de ordens rápidas, perguntas técnicas, telefones ao ouvido. Clara recuou instintivamente, sentindo-se deslocada naquele novo ritmo. Em poucos minutos, Augusto já estava sendo preparado para sair. Antes de ser levado, ele estendeu a mão. Não como um gesto teatral, mas simples, humano. Clara hesitou apenas um instante antes de segurá-la. O contato foi breve, mas suficiente para selar algo invisível. Eu vou procurar você, disse ele, baixo, para que só ela ouvisse. Ela não respondeu, apenas assentiu, porque qualquer palavra pareceria pequena demais. Quando o helicóptero levantou o voo, Clara ficou sozinha outra vez. A cabana voltou a ser apenas uma cabana, a serra voltou a ser apenas serra. Ainda assim, algo permanecia no ar, como um eco que não se dissipava. Ela recolheu suas coisas lentamente, sentindo o caderno pesar mais na mochila, como se tivesse absorvido a intensidade daquelas horas. Dias depois, já na cidade, Clara tentou retomar a rotina. Acordava cedo, trabalhava em silêncio, caminhava pelas ruas como sempre fizera. Mas tudo parecia ligeiramente deslocado, como se o mundo tivesse sido rearranjado por milímetros invisíveis. Às vezes, ao atravessar uma praça ou entrar num café, ela tinha a estranha sensação de que ele estava ali, observando-a entre estranhos. As notícias não ajudavam. Augusto Valença aparecia em entrevistas, fotos, análises sobre o acidente. Falavam da recuperação rápida, da eficiência da equipe médica, dos investimentos retomados. Ninguém mencionava a cabana, nem a jovem desconhecida que havia estancado o sangue com mãos trêmulas, coragem silenciosa. Clara assistia a tudo com uma distância curiosa, como se aquelas imagens pertencessem a outra história. Uma semana se passou. Depois 2. Numa tarde de céu pesado, o porteiro do prédio onde Clara morava subiu com um envelope grosso, sem remetente visível. O papel era de alta gramatura, elegante demais para ser ignorado. Ela agradeceu. Fechou a porta e ficou alguns segundos apenas olhando para o objeto, o coração acelerado sem razão lógica. Dentro, havia uma carta curta, escrita à mão, e um bilhete de avião. Prometi que procuraria você. Não sabia se ainda estaria no mesmo lugar, mas a arrisquei. Se quiser, venha. Se não quiser, entenderei. Augusto. Clara sentou-se na beira da cama, sentindo o chão desaparecer sob os pés. O destino impresso no bilhete era uma cidade costeira, distante, onde ela nunca estivera. Não havia data marcada, apenas uma possibilidade aberta. Naquela noite, ela quase não dormiu. Pensou na mãe, nos anos de previsibilidade, no medo de escolhas irreversíveis. Pensou também no modo como Augusto havia fechado os olhos, confiando nela, e em como aquela confiança a havia transformado. Pela primeira vez, a ideia de partir não parecia fuga, mas avanço. 2 dias depois, Clara estava no aeroporto, com a mesma mochila gasta e o caderno apertado contra o peito. O avião decolou, e ela sentiu um misto de vertigem e liberdade. Não sabia o que a esperava, nem que papel teria na vida daquele homem.
Sabia apenas que não podia ignorar o chamado. Quando chegou, um carro a aguardava. O motorista não fez perguntas. O caminho seguia pela orla, o mar se estendendo infinito à esquerda. Clara observava tudo em silêncio, tentando memorizar cada detalhe, como se estivesse atravessando uma fronteira invisível. A casa de Augusto ficava sobre um penhasco, moderna e aberta à luz. Ele a esperava no terraço, apoiado em uma bengala discreta, o ombro ainda rígido. Ao vê-la, o sorriso que surgiu não era o das revistas, nem o das negociações. Era um sorriso contido, quase incrédulo. Você veio, disse ele. Eu vim, respondeu ela, sentindo que aquelas duas palavras carregavam um peso imenso. Eles caminharam lado a lado, sem pressa. Não houve abraços imediatos, nem declarações grandiosas. Apenas a consciência compartilhada de que estavam entrando em território desconhecido. Augusto mostrou a casa, falou de projetos, de silêncio, de como aquele lugar o ajudava a pensar. Clara ouviu, mas também observou as pausas, os momentos em que ele parecia querer dizer algo mais. Nos dias que se seguiram, criaram uma rotina delicada. Caminhadas ao amanhecer, refeições simples, conversas longas que começavam em assuntos triviais e terminavam em confissões inesperadas. Clara escrevia todas as noites, sentada perto da janela, enquanto Augusto lia relatórios que, pela primeira vez, pareciam menos urgentes. Havia tensão, claro. Um cuidado excessivo em não ultrapassar limites, como se ambos temessem quebrar algo frágil demais. Às vezes, o silêncio entre eles era tão carregado que parecia gritar. Em outras, a proximidade era tão natural que assustava. Certa tarde, uma visita inesperada mudou o clima. Um antigo sócio de Augusto apareceu sem aviso, trazendo consigo perguntas veladas e olhares curiosos em direção a Clara. Ela percebeu, naquele instante, o abismo entre os mundos deles. Não era apenas dinheiro ou status, mas expectativas, jogos de poder, narrativas prontas. Mais tarde, quando ficaram sozinhos, Clara comentou: "Talvez eu não pertença a este lugar." Augusto a encarou por um longo momento. "Você pertence aonde escolhe ficar." As palavras ficaram suspensas entre eles. Clara sentiu o impulso de se aproximar, mas conteve-se. Havia algo maior em jogo, algo que nenhum dos dois conseguia nomear completamente. Ela voltou ao quarto, o coração inquieto, e abriu o caderno com mãos decididas. Escreveu sobre a cabana, sobre a chuva, sobre um homem ferido que não sabia pedir ajuda e uma mulher que descobria sua própria força. Escreveu sobre escolhas que não pedem permissão e sobre o medo doce de mudar de vida. As palavras fluíam como nunca antes, como se aquela história estivesse apenas esperando o momento certo para nascer. Do lado de fora, Augusto caminhava pelo terraço, apoiando-se menos na bengala do que precisava. Pensava em Clara, no impacto silencioso que ela causará e na forma como sua presença reorganizava prioridades que ele julgava imutáveis. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia um gráfico previsível, mas um campo aberto. Quando a noite caiu, eles se encontraram na sala, a luz baixa, o som distante do mar preenchendo os espaços vazios. Clara segurava o caderno. Augusto percebeu. "Um dia", disse ele, "você vai me deixar ler isso." Ela sorriu, um sorriso lento, consciente. Talvez. O ar entre eles se adensou novamente, e dessa vez nenhum dos dois se afastou. Havia algo prestes a acontecer, algo que não seria definido por promessas nem por títulos, mas por um passo adiante que exigia coragem. Augusto estendeu a mão, não como quem resgata, mas como quem convida, e Clara sentiu que, ao aceitá-la, atravessaria um limiar do qual não havia retorno, porque aquela história, que começara no murmúrio sob a chuva, agora se expandia em direções imprevisíveis, carregando consigo riscos, desejos e verdades que ainda não tinham sido ditas, mas que já pulsavam, insistentes, esperando apenas o instante exato para se revelarem. Quando ele se aproximou um pouco mais, ela respirou fundo, percebendo que tudo o que acreditava saber sobre si mesma estava prestes a ser desafiado no segundo em que seus dedos tocaram os dele e o mundo ao redor pareceu suspender-se novamente, como naquela primeira noite, prometendo algo que nenhum dos dois ousava ainda nomear, mas se crescia silencioso, inevitável, enquanto a maré subia e o tempo, cúmplice, seguia avançando sem pedir permissão.
empurrando-os para um ponto onde escolhas precisariam ser feitas e onde cada palavra não dita começava a pesar mais do que qualquer declaração, porque a verdadeira transformação já estava em curso e não havia como detê-la agora que ambos sentiam, com clareza inquietante, que o próximo passo mudaria tudo no instante em que Augusto inclinou levemente a cabeça, como se fosse falar algo essencial. E Clara, sentindo o coração acelerar, percebeu que estava pronta para ouvir, mesmo sem saber se aquilo significaria ficar, partir, ou atravessar uma linha invisível da qual jamais conseguiria voltar atrás enquanto. Silêncio se alongava outra vez, o momento se estendia, carregado de possibilidades, no limite exato entre o que já havia sido vivido e o que ainda estava prestes a começar quando a respiração dele se misturou à dela e o som do mar pareceu mais próximo, quase como um chamado antigo que nenhum dos dois podia mais ignorar. Porque tudo convergia para aquele instante frágil e intenso em que a decisão, finalmente, teria de ser tomada e o primeiro gesto definiria não apenas aquela noite, mas todos os dias que viriam depois. No segundo exato em que Clara deu um passo à frente, sentiu que já não havia retorno possível, pois o destino, mais uma vez, havia aberto uma porta que agora exigia ser atravessada, mesmo que o que existisse do outro lado permanecesse indefinido, vasto, profundamente transformador, como o silêncio que se formou antes de qualquer palavra ser dita. Clara sentiu o peso daquele passo ecoar dentro de si, como se o chão tivesse cedido levemente sob seus pés. Augusto não se moveu de imediato. Observou-a com atenção, como se quisesse memorizar cada nuance daquele instante, consciente de que certas escolhas não admitem ensaio. O ar parecia mais denso, carregado de algo que não era apenas desejo, mas reconhecimento. Ele abriu a boca, mas novamente se calou. Em vez disso, caminhou até a janela e ficou alguns segundos olhando o mar escuro, a linha do horizonte quase invisível. Quando falou, a voz veio baixa, contida. Passei a vida inteira acreditando que tudo podia ser controlado. Pessoas, resultados, até emoções. Ele virou-se lentamente. Você apareceu quando eu estava literalmente caído no chão. Clara apertou o caderno contra o corpo. Eu não planejei nada disso. Eu sei. Um leve sorriso surgiu. Talvez seja exatamente por isso. O silêncio voltou a se instalar, mas já não era o mesmo. Havia nele uma expectativa viva, quase pulsante. Clara sentou-se no sofá, sentindo as pernas tremerem levemente. Augusto aproximou-se, com cuidado, respeitando uma distância mínima, como se desse a ela a chance de recuar. Se ficar aqui, continuou ele, não quero que seja por gratidão, curiosidade ou fuga. Quero que seja escolha. Ela respirou fundo. E se eu ainda não souber escolher? Então ficamos no meio. Ele inclinou a cabeça. Às vezes, é o único lugar honesto. Naquela noite, não houve promessas nem gestos definitivos. Conversaram até tarde, deixando que as palavras ocupassem o espaço onde o impulso poderia precipitar algo para o qual ainda não estavam prontos. Clara contou mais sobre a escrita, sobre o medo de nunca ser lida, sobre a sensação constante de estar à margem. Augusto falou de perdas que nunca apareciam nas manchetes, de amizades dissolvidas pelo dinheiro, de um casamento antigo que terminara sem escândalo, mas também sem verdade. Quando se despediram, cada um seguiu para um quarto diferente. Clara deitou-se sem conseguir dormir, ouvindo o mar bater contra as pedras abaixo da casa. Sentia-se estranhamente calma e inquieta ao mesmo tempo, como se estivesse no limiar de uma versão desconhecida de si mesma. Nos dias seguintes, a presença de Augusto tornou-se mais próxima, mas nunca invasiva. Ele a convidava para acompanhá-lo em reuniões breves, caminhadas longas, visitas a projetos sociais e se mantinha longe dos holofotes. Clara observava tudo com olhos atentos, percebendo contradições, nuances, fragilidades que não combinavam com a imagem pública dele. Certa manhã, sentados em um café pequeno da cidade, alguém reconheceu Augusto. Houve cochichos, olhares curiosos, celulares discretamente levantados. Clara sentiu o desconforto subir como uma onda. Ele percebeu. Quer ir embora? Perguntou. Ela balançou a cabeça. Não. Não estou acostumada. Nem eu, respondeu ele, surpreendendo-a. A gente só aprende a disfarçar. De volta à casa, Clara escreveu por horas. As páginas se acumulavam, densas, honestas.
Não era mais apenas a história da cabana. Era algo maior, um retrato de encontros improváveis, de mundos que se tocam sem se anular. Ela sabia, intuitivamente, que aquilo poderia mudar sua vida, se tivesse coragem de deixar. Uma tarde, Augusto entrou silenciosamente na sala e a encontrou escrevendo no chão, cercada de folhas. Ele ficou parado, observando, sem interromper. Quando ela percebeu sua presença, ergueu o olhar, um pouco assustada. Desculpa, disse ele. Não quis interromper. Pode ler, falou ela de repente, antes que o medo a fizesse recuar. Augusto hesitou. Tem certeza? Ela assentiu. Ele se sentou, pegou algumas páginas, começou a ler em silêncio. Clara observava cada mudança sutil em sua expressão, o franzir leve da testa, o relaxar dos ombros. Quando ele terminou, ficou alguns segundos sem dizer nada. Isso é poderoso, disse por fim, e honesto de um jeito que assusta. Assusta você? Perguntou ela. Assusta porque é verdade. Ele respirou fundo. E porque eu estou ali. Eu posso mudar nomes, disse ela rapidamente. Não. Ele levantou o olhar. Não mude. Aquela resposta ficou gravada nela como um selo. Com o passar das semanas, a convivência trouxe também atritos sutis. Diferenças de ritmo, de expectativas, de silêncio. Clara sentia, às vezes, que precisava se diminuir para caber naquele universo. Augusto, por sua vez, lutava contra o impulso de proteger demais, de decidir por ela. Uma discussão estourou numa noite quente, depois de um comentário aparentemente banal sobre viagens. Você fala como se tudo fosse simples, disse Clara, a voz tensa, como se bastasse querer. Eu sei que não é simples, respondeu ele, defensivo, mas também não precisa ser impossível. Para você é diferente. Por quê? Ela demorou a responder. Porque se você errar, cai de pé. Eu não. As palavras ficaram suspensas, duras. Augusto passou a mão pelo rosto, cansado. Você acha que eu nunca caí? Você sempre teve rede. Ele se calou. Pela primeira vez, Clara percebeu que havia tocado em algo profundo. O silêncio que se seguiu não foi confortável, mas necessário. Ela se retirou para o quarto, sentindo-se culpada e aliviada ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, encontrou um bilhete na mesa da cozinha. Vou passar o dia fora. Não para fugir, para pensar. Clara leu e releu aquelas palavras. Passou o dia escrevendo, caminhando sozinha pela praia, organizando pensamentos que se atropelavam. Ao entardecer, Augusto voltou. Não disse nada de imediato. Apenas sentou-se ao lado dela na areia. Você tem razão, disse ele depois de um tempo. Eu esqueço, às vezes, o peso desigual das quedas. Ela respirou fundo. Eu não quero ser um risco calculado. Então não seja. Ele a olhou. Se ficar, que seja inteira. E se for, que seja sem culpa. A sinceridade daquele momento desarmou ambos. Não houve reconciliação explícita, mas algo se ajustou, como uma engrenagem finalmente alinhada. Dias depois, Clara recebeu um e-mail de uma pequena editora independente. Alguém havia lido um de seus textos antigos, publicado anos antes em um blog esquecido. Queriam ver mais. Ela leu a mensagem várias vezes, incrédula. Mostrou a Augusto com mãos trêmulas. Ele sorriu, genuinamente emocionado. Está vendo? Você já estava indo. Eu só cruzei o caminho. A resposta da editora exigia decisão rápida. Enviar o manuscrito. A pastor? Clara sentiu medo conhecido, mas agora havia algo diferente. Não estava sozinha, mas também não dependia. Naquela noite, ela trabalhou até tarde, revisando, cortando, ajustando. Augusto apareceu com 2 xícaras de café e sentou-se em silêncio ao lado dela. Não disse nada, não opinou. Apenas ficou. Quando Clara finalmente apertou o botão de enviar, sentiu uma mistura de alívio e vertigem. Encostou-se no encosto da cadeira, fechando os olhos por um instante. Agora não tem mais volta, murmurou. Tem sempre, respondeu ele. Mas algumas voltas já não levam ao mesmo lugar. Ela abriu os olhos e o encarou. Pela primeira vez desde que chegara ali, sentiu-se plenamente presente,
sem a sensação de estar apenas de passagem. Aproximou-se dele, devagar. Augusto não se moveu, esperando. O gesto que veio não foi impulsivo. Clara apoiou a testa no ombro dele, um contato simples, profundo. Ele fechou os olhos, permitindo-se aquele instante sem antecipar o próximo passo. O mundo lá fora continuava, indiferente. Telefonemas não atendidos, agendas lotadas, expectativas alheias. Mas ali, naquele espaço construído de silêncios e escolhas conscientes, algo seguia se formando com delicadeza e tensão, como uma linha traçada sem mapa, avançando pouco a pouco, sabendo que ainda haveria conflitos, revelações e decisões difíceis pela frente, porque nenhuma transformação real acontece sem custo. E ambos começavam a compreender que o que os unia não era a exceção daquela noite na serra, mas a disposição contínua de permanecer no desconforto do crescimento, aceitando que a história que escreviam juntos não obedeceria a fórmulas nem garantias, apenas a honestidade de continuar avançando mesmo quando o próximo passo ainda não estivesse totalmente visível, enquanto o tempo seguia abrindo caminhos inesperados e silêncio entre eles, longe de vazio, tornava-se cada vez mais cheio de significados que ainda precisariam ser enfrentados, nomeados e vividos no ritmo incerto de quem sabe que está apenas no início de algo muito maior do que qualquer plano previamente. Chicago. O amanhecer seguinte trouxe um céu límpido demais para o turbilhão silencioso que ambos carregavam. Clara acordou cedo, antes que a casa começasse a emitir seus sons discretos de vida. Preparou o café sem acender as luzes, guiando-se pela memória recente, e sentou-se à mesa com o caderno aberto, mas sem escrever. Havia dias em que as palavras precisavam decantar antes de ganhar forma. Augusto apareceu alguns minutos depois, ainda com o cabelo desalinhado do sono, e parou ao vê-la ali. Não falou. Serviu-se de café e sentou-se à frente dela, observando o mar através da janela ampla. A rotina se instalava com naturalidade, mas havia algo novo no ar, uma tensão mútua mais aguda, como se ambos estivessem aprendendo um idioma compartilhado. Recebi uma mensagem do conselho, disse-lhe por fim, com voz neutra. Querem que eu volte à cidade por alguns dias. Clara ergueu o olhar, tentando manter a expressão serena. Quando? Amanhã. O silêncio que se seguiu não foi tenso, mas carregado de possibilidades. Ela fechou o caderno devagar. E você vai? Vou. Ele a encarou. Mas não é uma fuga. Eu sei. Ela respirou fundo. Só muda as coisas. Ele assentiu. Muda o ritmo. Passaram o dia juntos de um jeito quase cerimonial. Caminharam pela praia, almoçaram em silêncio, compartilharam pequenos detalhes que, até então, pareciam irrelevantes, músicas preferidas, lembranças de infância, o medo irracional de Augusto de águas profundas, a mania de Clara de contar passos quando estava nervosa. À tarde, o vento aumentou, e eles se abrigaram na varanda, observando as ondas quebrarem com força. Você viria comigo? Perguntou ele de repente, sem olhar para ela. Clara não respondeu de imediato. A cidade representava tudo o que ela sempre observara de fora: pressa, comparações, expectativas. Não agora, disse com honestidade. Ainda não. Ele virou-se, atento. Isso não é um não. Não. Um sorriso breve surgiu. É um intervalo. À noite, prepararam o jantar juntos. Houve risos, pequenas distrações, mãos que se encontravam ao acaso. Nada foi acelerado. Quando se despediram, novamente cada um seguiu para seu quarto. Clara percebeu que aquela escolha, longe de afastá-los, parecia fortalecer algo mais sólido, como se a contenção fosse também uma forma de cuidado. No dia seguinte, o carro partiu cedo. Clara ficou no portão até desaparecer no horizonte. O vazio que se instalou não era abandono, mas espaço. Ela entrou na casa, sentindo-se estranhamente inteira. Passou os dias seguintes escrevendo, revisando, caminhando sozinha. Recebeu outra mensagem da editora, pedindo ajustes, sugerindo um encontro virtual. O medo retornou, mas vinha acompanhado de uma confiança nascente. Augusto ligava à noite. As conversas eram curtas, mas densas. Ele falava de reuniões difíceis, de resistências, de como se sentia observado de um jeito que não lembrava há anos. Clara falava do texto, das dúvidas, da casa silenciosa.
Não falavam de saudade, mas ela estava ali, presente em cada pausa. Uma semana depois, Clara decidiu ir à cidade por conta própria. Não para encontrá-lo, mas para se colocar diante do cenário que sempre evitara. Pegou um ônibus cedo, sentou-se perto da janela e deixou que a paisagem mudasse. Ao chegar, sentiu o impacto imediato, o barulho, a velocidade, a sensação de estar sempre atrasada. O encontro com a editora aconteceu em uma sala pequena, cheia de livros. Duas pessoas, atentos, curiosos, falaram do texto, das possibilidades, dos riscos. Clara respondeu com sinceridade, sem tentar se mudar demais. Saiu de lá exausta e leve. No caminho de volta, passou por uma vitrine onde a imagem de Augusto estampava uma revista recente. A maquete era grandiosa, previsível. Ela parou por um instante, observando aquele rosto que conhecia em versões tão distintas. Não sentiu ciúme nem estranhamento, apenas uma consciência clara das camadas que coexistiam. Naquela noite, encontrou-se com ele brevemente. Não havia sido planejado. Um café rápido, discreto. O olhar que trocaram dizia mais do que qualquer relato detalhado. Você está diferente, disse ele. Você também. Sentaram-se. Falaram pouco. Não precisavam preencher o tempo. Quando se despediram, não houve promessas de quando se viriam de novo. Apenas a certeza tranquila de que o vínculo não dependia de proximidade constante. De volta à casa na costa, Clara retomou a escrita com intensidade renovada. As páginas agora avançavam para territórios mais complexos, depois o resgate, as assimetrias, os conflitos silenciosos. Não romantizava, não suavizava. Escrevia como quem atravessa um campo minado com atenção absoluta. Augusto retornou alguns dias depois. Chegou mais cansado, mais fechado. Clara percebeu, mas não pressionou. À noite, sentaram-se na varanda, o mar escuro abaixo. Às vezes, disse ele, eu sinto que estou aprendendo a viver de novo. E isso é assustador. Aprender dói, respondeu ela. Desaprender também. Ele sorriu de leve. Você virou uma filósofa. Só uma observadora insistente. Houve uma pausa longa. Augusto apoiou os cotovelos nos joelhos. Recebi uma proposta. Uma mudança grande. Outro país. Clara sentiu o impacto, mas não reagiu de imediato. E você quer ir? Não sei. Ele a encarou. Quero saber o que isso faria com o que estamos construindo. Ela pensou por alguns segundos. Talvez a pergunta seja o que aconteceria se você não fosse. Ele assentiu lentamente. Você sempre vira a questão. Não é virar, é ampliar. Na semana seguinte, Clara recebeu o contrato preliminar da editora. Não era um grande acordo, mas era real. Leu cada cláusula com cuidado. Mostrou a Augusto. Ele leu em silêncio, respeitoso. Isso é seu, disse ele. Não deixe que nada, nem eu, interfira. Ela sentiu um nó na garganta. Eu sei. Assinar o contrato foi um gesto simples, mas carregado de significado. Ao fazê-lo, Clara percebeu que algo se deslocava internamente, uma validação que não vinha de fora, mas de uma decisão sustentada. Augusto observava à distância, orgulhoso e inquieto ao mesmo tempo. Com o avanço do processo editorial, vieram também exposições inesperadas, convites para entrevistas pequenas, perguntas curiosas. Clara se sentia dividida entre o entusiasmo e a vontade de proteger aquele núcleo silencioso que construíra longe dos holofotes. Augusto, experiente, oferecia conselhos apenas quando solicitado. Uma noite, após uma ligação longa com a editora, Clara fechou o telefone e ficou parada, olhando para o nada. Augusto percebeu. Está tudo bem? Perguntou. Está? Ela respirou fundo. Só é, muito. Ele aproximou-se, sem tocar. Você não precisa provar nada para ninguém. Ela o olhou. Nem você. As palavras pairaram entre eles como um acordo tácito. Os dias passaram, marcados por avanços e recuos. Havia momentos de profunda conexão e outros de distância necessária. Aprendiam a negociar espaço sem transformar isso em ameaça. Nem sempre era fácil. Às vezes, Clara se sentia pequena diante do mundo dele.
Outras, Augusto se sentia deslocado no universo interior dela. Numa tarde chuvosa, semelhante àquela que os unira pela primeira vez, Clara releu o início do manuscrito. As primeiras linhas ainda a emocionavam. Percebeu o quanto havia mudado desde então. Não apenas como escritora, mas como pessoa capaz de permanecer no desconforto sem fugir. Augusto entrou na sala, trazendo 2 taças de vinho. Sentou-se ao lado dela, oferecendo uma. Para o que ainda não sabemos nomear, disse ele. Ela sorriu e tocou a taça na dele. Para o que não precisa ser apressado. Bebiam em silêncio quando o telefone dele vibrou. Ele olhou a tela, hesitou e colocou o aparelho de lado sem atender. Clara observou o gesto, consciente de seu peso. Tem certeza? Perguntou. Tenho. Ele respirou fundo. Nem tudo precisa ser imediato. O som da chuva aumentou. A casa parecia respirar junto com eles. Clara sentiu uma emoção difusa, uma mistura de calma e expectativa. Sabia que desafios maiores viriam. A publicação, a exposição, as escolhas profissionais de Augusto. Nada estava resolvido. E, ainda assim, havia uma solidez inesperada naquele não saber compartilhado. Ela fechou o caderno e apoiou a cabeça no encosto do sofá, os olhos seguindo o movimento lento das sombras na parede. Augusto observava, pensando em quantas versões de si mesmo haviam sido deixadas para trás desde aquela noite na serra. Não sabia que decisões tomaria nas próximas semanas, nem como equilibraria os mundos que agora colidiam. Sabia apenas que não queria voltar a viver no automático. Clara abriu os olhos e o encarou. O que você está pensando? Ele demorou a responder. Que ainda temos muito a perder. Ela sentiu. E muito a construir. O silêncio voltou, denso e vivo. Do lado de fora, a chuva seguia caindo, paciente. Dentro, 2 trajetórias continuavam a se entrelaçar sem garantias, avançando passo a passo, conscientes de que cada escolha futura traria consequências reais, e que a história que escreviam, no papel e fora dele, ainda estava longe de alcançar seu ponto de maior tensão, porque havia perguntas não feitas, decisões adiadas e sentimentos que cresciam à medida que eram contidos, aguardando o momento exato para emergirem, enquanto o tempo, implacável e cúmplice, continuava a avançar, empurrando. Os para um cruzamento inevitável onde nada poderia mais ser fingido e onde a próxima decisão, ainda suspensa no ar, exigiria uma coragem diferente de tudo que haviam demonstrado até então. A noite avançou sem que percebessem. A chuva diminuiu até se transformar num sussurro irregular, como se o céu também estivesse cansado de insistir. Clara levantou-se para fechar a janela, sentindo o ar frio tocar-lhe o rosto. Quando voltou, encontrou Augusto ainda no mesmo lugar, o olhar perdido em algum ponto invisível. — Você já pensou em como tudo isso começou? Perguntou ela, quebrando o silêncio. — Penso mais do que deveria, respondeu ele, e menos do que merecia. Ela sentou-se novamente, puxando uma manta sobre os ombros. Às vezes, tenho medo de transformar isso em história antes de viver de verdade. Augusto inclinou-se para a frente. E eu tenho medo de viver tentando controlar o final. Os 2 sorriram, reconhecendo-se naquele espelho imperfeito. O cansaço acabou por vencê-los, e cada um seguiu para seu quarto. Ainda assim, Clara demorou a adormecer. Pensava no livro, nas escolhas, no espaço entre o que era íntimo e o que em breve seria público. Pensava também em Augusto, na forma como ele aprenderá a esperar. Na manhã seguinte, um e-mail da editora acordou cedo. Ajustes finais, prazos apertados, uma possível prévia em um evento literário pequeno, mas simbólico. Clara leu sentada na cama, sentindo o coração acelerar. Não era o tipo de ansiedade que paralisava, era aquela que empurrava para frente. Augusto percebeu o brilho diferente em seu olhar durante o café. Notícia boa. Assustadoramente boa, respondeu ela. Ele sorriu. As melhores costumam ser. Decidiram trabalhar, cada um no seu ritmo, naquele dia. Augusto se trancou no escritório para uma série de chamadas importantes. Clara espalhou papéis pela mesa grande da sala, mergulhando em revisões. O som das vozes dele, abafadas pela porta, misturava-se ao arranhar da caneta dela no papel, criando uma harmonia estranha, mas confortável. No meio da tarde, Clara parou, exausta. Caminhou até a varanda e observou o mar.
Percebeu que não sentia mais a urgência de definir o que eram. Havia algo mais importante acontecendo. Ambos estavam se tornando versões mais conscientes de si mesmos. Augusto apareceu atrás dela, silencioso. Preciso ir à cidade de novo amanhã, disse, sem rodeios. Desta vez por mais tempo. Clara assentiu, sentindo o impacto, mas sem o nó de antes. Quanto tempo? Não sei. Ele respirou fundo. Pode ser semanas. Ela apoiou as mãos no parapeito. Isso muda o quê? Ele pensou antes de responder. Depende do que você quiser que mude. Ela virou-se para ele. Eu não quero que a gente se prometa o que ainda não sabe cumprir. Nem eu. Houve um entendimento silencioso ali. Não era distanciamento, mas respeito pelo processo. Decidiram passar aquela noite juntos, não como um marco, mas como continuidade. Conversaram até tarde, relembrando pequenas histórias, rindo de detalhes banais. A intimidade se aprofundava sem pressa. No dia seguinte, Augusto partiu cedo. Clara observou o carro desaparecer mais uma vez, mas agora o vazio parecia diferente. Havia uma linha invisível conectando-os, que não dependia de presença física. Os dias seguintes foram intensos. Clara participou de reuniões virtuais, respondeu a perguntas, ajustou trechos do manuscrito. Recebeu comentários elogiosos e críticas pontuais. Aprendeu a filtrar. Em alguns momentos, sentia vontade de compartilhar tudo com Augusto imediatamente. Em outros, precisava digerir sozinha. As ligações deles tornaram-se mais espaçadas, mas não menos significativas. Às vezes, falavam por poucos minutos. Outras, apenas trocavam mensagens curtas. Havia confiança no silêncio. Certa tarde, Clara foi convidada a ler um trecho do livro em um pequeno evento local. Aceitou com receio. No dia marcado, entrou na sala modesta, com cadeiras dispostas em semicírculo. Ao começar a ler, a voz saiu firme. Surpreendendo-a, viu olhos atentos, expressões tocadas. Ao terminar, o aplauso foi contido, mas verdadeiro. Naquela noite, escreveu para Augusto contando tudo. A resposta veio horas depois. Você sempre soube falar. Agora está sendo ouvida. Ela leu a mensagem várias vezes, sentindo um orgulho silencioso crescer. Enquanto isso, Augusto enfrentava resistências duras. Decisões estratégicas, pressões antigas, expectativas de sempre. Em meio às negociações, percebia o quanto havia mudado. Já não aceitava tudo com a mesma facilidade. Em algumas reuniões, se pegava pensando no mar, na casa silenciosa, em Clara escrevendo na mesa grande. Uma proposta concreta finalmente se materializou. A mudança para outro país vinha acompanhada de poder, mas também de concessões. Ele adiou a resposta mais uma vez, algo impensável meses antes. Quando voltou a casa na costa, semanas depois, encontrou Clara diferente, mais segura, mais centrada. O reencontro foi simples, quase tímido, mas carregado de reconhecimento. Sentaram-se na varanda, atualizando-se aos poucos, como se não quisessem despejar tudo de uma vez. Meu livro tem data, disse ela, em determinado momento. Ele sorriu, emocionado. Eu sabia. E você? Ele suspirou. Ainda não decidi. Ela não pressionou. Você não precisa decidir agora. Eu sei. Ele a olhou. Mas sei que não posso continuar adiando indefinidamente. Os dias seguintes foram de ajuste. Retomar o convívio exigiu reaprendizado. Havia novidades, mudanças internas, pequenas distâncias. Em alguns momentos, isso gerou atrito. Em outros, curiosidade. Numa noite particularmente tensa, após uma conversa truncada sobre futuros possíveis, Clara se afastou para o quarto, sentindo-se cansada. Augusto demorou a segui-la. Quando entrou, não pediu desculpas imediatas. Sentou-se na beira da cama. Tenho medo de perder você, disse. Enfim, ela o encarou. Eu tenho medo de me perder. As palavras ecoaram no quarto. Não havia resposta fácil. Augusto passou a mão pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. Eu não quero ser o centro da sua vida. Então não seja. Ela respirou fundo. Caminhe ao lado. A frase ficou ali, simples e exigente.
Ele assentiu lentamente, como quem aceita um desafio real. Com o tempo, aprenderam a transformar conflitos em conversa. Nem sempre com sucesso imediato, mas com honestidade crescente. Clara se preparava para a fase final do livro, revisões exaustivas, expectativas externas. Augusto se aproximava do prazo para decidir sobre a proposta internacional. Certa manhã, ele recebeu uma ligação longa. Ao desligar, ficou parado, imóvel. Clara percebeu e se aproximou. E então... Recusei, disse ele, quase em um sussurro. Ela sentiu um impacto súbito. Por quê? Porque percebi que estava escolhendo por medo, não por desejo. Ela não comemorou, nem questionou, apenas assentiu. E agora? Agora eu vejo que sobra quando paro de correr. Os dias seguintes trouxeram uma calma estranha, como um intervalo antes de algo maior. Clara começou a receber convites de outras cidades para falar sobre o livro. Augusto reorganizava projetos locais, reduzindo compromissos, delegando mais. Uma tarde, caminhando pela praia, Clara comentou: às vezes penso que o livro vai mudar tudo. Talvez mude você, respondeu ele. E isso já muda muita coisa. Ela sorriu. Você tem medo disso? Tenho respeito. A data de lançamento se aproximava. Clara alternava entre empolgação e insegurança. Augusto estava presente, mas não sufocante. Prenderò opoioshamin vodir. Na véspera do evento principal, Clara quase não dormiu. Levantou-se cedo e caminhou sozinha pela areia molhada. Pensou na cabana, na chuva, na frase que iniciará tudo. Pensou no caminho percorrido desde então. Sentiu gratidão e receio. Juntos. Quando voltou, encontrou Augusto na cozinha. Ele a observou por um momento antes de falar. Independentemente do que acontecer amanhã, quero que saiba uma coisa. Ela parou, atenta. Eu não sei como vai ser o futuro, mas sei que não quero voltar a viver sem essa honestidade que construímos. Clara sentiu o peito apertar. Nem eu. Não houve declarações grandiosas, apenas a consciência de que estavam atravessando algo real, com riscos reais. O dia do lançamento amanheceu claro. Clara se preparou em silêncio, escolhendo roupas simples. Antes de sair, parou na porta, respirou fundo. Augusto se aproximou, tocou-lhe o braço de leve. Você não está sozinha, disse. Ela assentiu. Eu sei. Enquanto seguiam para o evento, Clara sentia que aquela história, que começara num sussurro sob a chuva, agora se expandia para além deles. Não sabia como seria recebida, nem como isso impactaria o que haviam construído. Sabia apenas que não podia mais se esconder. E enquanto o carro avançava pela estrada costeira, o mar brilhando ao lado, ambos tinham a sensação clara de que estavam entrando em uma nova fase, cheia de expectativas, tensões e escolhas que ainda precisariam ser feitas, porque nada estava concluído, nada estava garantido. E a história que compartilhavam, no papel e na vida, continuava aberta, pulsando, avançando em direção a um ponto onde novas verdades surgiriam, exigindo deles uma coragem ainda maior do que aquela que os havia unido. Pela primeira vez, o evento aconteceu em um espaço simples, mas cheio de expectativa. As cadeiras estavam quase todas ocupadas e havia um murmúrio constante de conversas baixas, páginas folheadas, copos sendo pousados com cuidado. Clara sentou-se à mesa reservada aos autores convidados, sentindo as mãos frias apesar do clima ameno. Augusto ficou alguns passos atrás, discreto, observando sem interferir. Quando chamaram seu nome, Clara levantou-se com um leve atraso, como se o corpo precisasse confirmar a decisão antes de obedecer. Caminhou até o microfone, sentiu o foco de luz sobre o rosto. Por um instante, tudo pareceu distante demais. Depois, começou a ler. As palavras fluíram com uma naturalidade que não sentirá durante os ensaios. Cada frase parecia encontrar seu lugar no ar, como se finalmente estivesse sendo devolvida ao mundo. Clara não procurou o olhar de Augusto no início, mas sabia que ele estava ali. Quando terminou, o silêncio que se seguiu foi profundo, e por um segundo ela temeu ter falhado. Então vieram os aplausos, primeiro tímidos, depois mais firmes. Sentou-se de novo, o coração acelerado. Pessoas se aproximaram depois, comentando, perguntando, agradecendo.
Clara respondia com cuidado, ainda processando o impacto. Em meio ao movimento, encontrou o olhar de Augusto. Ele não aplaudia mais, apenas a observava com uma expressão que misturava orgulho e algo mais contido, quase reverente. Voltaram para casa tarde naquela noite. No carro, falaram pouco. O cansaço era bom, um peso leve. Ao chegarem, Clara largou a bolsa na entrada e encostou-se na parede, respirando fundo. Eu consegui, disse, mais para si mesma do que para ele. Você sempre esteve indo, respondeu Augusto. Ela riu, um riso curto, meio incrédulo. Agora parece real. Sentaram-se na sala, as luzes baixas. Não havia urgência, apenas a necessidade de permanecer naquele estado por mais alguns minutos. Clara apoiou os pés no sofá, abraçando os joelhos. Tenho medo do depois, confessou. Eu também, admitiu ele. Mas talvez o depois não precise ser enfrentado todo de uma vez. Ela assentiu, sentindo um alívio estranho. Ficaram ali até o sono se impor, cada um recolhendo-se depois ao seu quarto, como haviam feito tantas vezes. A diferença era a consciência de que algo havia sido atravessado. Os dias seguintes trouxeram repercussões inesperadas. Pequenas matérias, convites, mensagens de leitores que se reconheciam na história. Clara tentava responder a tudo sem se perder. Às vezes, sentia-se observada demais, exposta. Em outras, profundamente conectada a desconhecidos. Augusto acompanhava de perto, mas com cuidado. Havia aprendido a não ocupar o centro. Em vez disso, observava, ajustava seus próprios movimentos, reconsiderava decisões antigas à luz daquele novo ritmo. Algumas parcerias foram revistas, outras encerradas. Não sem custo. Certa tarde, Clara recebeu uma ligação de uma produtora interessada em adaptar o livro. A proposta era vaga, cheia de condicionais. Ela desligou com a cabeça girando. Isso é rápido demais, disse Augusto, andando de um lado para o outro na sala. Você não precisa decidir agora, respondeu ele. Pode ouvir. Só ouvir. Ela parou. E se eu perder o controle da história? Então talvez precise decidir o que é negociável para você. Aquela palavra ficou ressoando. Negotiable. Clara anotou no caderno, sublinhou. Começou a listar coisas que não queria abrir mão. A essência, o silêncio, a complexidade. Percebeu que o sucesso trazia escolhas tão difíceis quanto o fracasso. Enquanto isso, Augusto recebeu um convite para falar em um fórum internacional. Não era proposta de antes, mas ainda assim exigiria viagens constantes. Ele trouxe o assunto à mesa numa noite calma. Quero aceitar, disse, mas de um jeito diferente. Clara olhou, atenta. Como? Sem desaparecer, sem fingir que nada muda. Ela pensou por alguns segundos. Então a gente vai ajustando. Você está mesmo disposta a isso? Estou disposta a não fingir que não afeta. Ele sorriu, reconhecendo ali a mesma honestidade que o sustentava desde o início. Com o tempo, pequenas tensões reapareceram. A agenda de Augusto ficava mais cheia. Clara precisava de silêncio para escrever novos textos, mas também era puxada para compromissos externos. Às vezes, sentiam-se fora de sincronia. Outras, profundamente alinhados. Numa manhã em que ambos estavam cansados demais para fingir leveza, uma discussão emergiu por algo trivial. Um compromisso esquecido, um atraso não avisado. As palavras saíram mais duras do que o necessário. Você não entende a pressão que isso traz, disse Clara, frustrada. E você acha que eu não estou pressionado? Respondeu ele, elevando o tom. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara se afastou. Sentou-se sozinha na praia, sentindo o vento forte no rosto. Pensou em tudo o que não queria repetir. Concessões silenciosas, ressentimentos acumulados. Augusto demorou, mas foi atrás. Sentou-se a uma distância respeitosa. Eu não quero que isso vire um campo de batalha, disse ele, com voz baixa. Nem eu. Ela respirou fundo. Mas também não quero me calar. Então não se cale. Ele a encarou. Só não desista quando ficar difícil. Ela olhou o mar, pensativa. Eu não sei desistir fácil. Eu sei, respondeu ele. A conversa não resolveu tudo, mas abriu espaço.
Voltaram para casa mais silenciosos, mas menos tensos. À noite, Clara escreveu sobre aquele conflito sem disfarçar. Percebeu que a escrita continuava sendo sua forma de organizar o mundo. Algumas semanas depois, o livro entrou na lista de mais comentados em um circuito específico. Não era um sucesso estrondoso, mas consistente. Clara sentia uma responsabilidade crescente. Recebia mensagem de leitores que viam na história uma espécie de espelho. Isso a emocionava e assustava. Augusto observava a mudança com atenção. Às vezes, sentia-se deslocado, como se estivesse orbitando algo que já não precisava dele. Reconhecer isso doía, mas também libertava. Ele começou a investir mais tempo em projetos pessoais que havia adiado por anos. Uma noite, durante jantar, Clara comentou: "Tenho pensado em passar um tempo sozinha. Não agora, mas em breve, para escrever." Augusto pousou os talheres devagar. "Sozinha como?" "Outra cidade. Alguns meses." Ele sentiu o impacto, mas não reagiu impulsivamente. "Você quer ir?" "Eu preciso." Ela olhou com cuidado. "Isso não é sobre fugir." "Eu sei." Ele respirou fundo. "Mas é sobre distância." "É," ela sentiu. "E eu tenho medo disso." "Eu também." Ele fez uma pausa. "Mas talvez esse seja o teste." Ela sentiu um aperto no peito. "Teste de quê?" "Disse o que temos depende de proximidade constante ou de algo mais sólido." A conversa ficou suspensa. Não decidiram nada naquela noite, mas a semente estava plantada. Nos dias seguintes, Clara pesquisou cidades, residências literárias, possibilidades. Augusto observava à distância, lutando contra o impulso de intervir. Sabia que, se o fizesse, trairia tudo o que haviam construído. Certa tarde, Clara recebeu a confirmação de uma residência curta, em uma cidade interiorana, silenciosa. O período começaria em 2 meses. Ela mostrou o e-mail a Augusto com mãos trêmulas. "Eu quero ir", disse. Ele leu, releu. Depois levantou o olhar. "Então vá." Ela engoliu em seco. "É isso. É isso." Ele respirou fundo. "Não é fácil, mas é honesto." Ela se aproximou. Sentou-se ao lado dele. Não houve abraços imediatos. Apenas a consciência compartilhada da importância daquele passo. Os preparativos começaram lentamente. Clara organizava textos, agendas. Augusto reorganizava a casa, os compromissos. Havia uma melancolia suave no ar, misturada com expectativa. Na última semana antes da partida, passaram mais tempo juntos, mas sem dramatizar. Caminhadas longas, refeições simples, conversas profundas. Não falavam de despedida, mas de continuidade. Na véspera, sentaram-se na varanda, observando o céu limpo. "Promete que não vai se perder de si?" perguntou Clara. "Se você prometer o mesmo", respondeu ele. Ela sorriu. "Não sei prometer isso." "Então prometa tentar." Ela assentiu. Quando o dia chegou, Clara partiu cedo. Augusto levou até a estrada. Não houve discursos. Apenas um olhar longo, carregado de tudo que não cabia em palavras. Ela entrou no carro sentindo o coração apertado, mas firme. Enquanto o veículo se afastava, ambos tinham a mesma sensação estranha, não de fim, mas de passagem. Sabiam que aquela distância traria revelações, desafios, talvez mudanças irreversíveis. Nada estava garantido. E enquanto Clara seguia rumo ao silêncio que escolhera para escrever, e Augusto voltava para uma casa que agora guardava ausências significativas, ambos sentiam que a história que compartilhavam continuava em movimento, expandindo-se em direções incertas, exigindo deles uma coragem renovada a cada decisão, porque o que os unia já não era apenas o acaso de uma noite chuvosa, mas a disposição contínua de se reinventarem sem perder a honestidade conquistada, mesmo quando o caminho à frente permanecia indefinido e carregado de escolhas que ainda precisariam ser enfrentadas. Ou a estrada se estendia diante de Clara como uma linha contínua de possibilidades silenciosas. A paisagem mudava aos poucos, tornando-se mais simples, mais aberta, como se acompanhasse o estado interno que ela buscava alcançar. Não havia música no carro, apenas o som regular do motor e o ritmo constante da respiração.
Pela primeira vez em muito tempo, Clara não sentia urgência. Sentia atenção. Ao chegar à pequena cidade onde ficaria, foi recebida por um silêncio quase cerimonial. As ruas estreitas, as casas baixas, o tempo mais lento. A residência literária ocupava um antigo casarão restaurado, com janelas amplas e um jardim que parecia respirar junto com o dia. Clara deixou a mala no quarto e saiu para caminhar, reconhecendo o espaço, como quem precisa confirmar que realmente chegou. Nos primeiros dias, escreveu pouco. Observava mais do que produzia. Anotava frases soltas, impressos, diálogos in her nose. À noite, lia mensagens de Augusto, curtas, cuidadosas. Não falavam de saudade diretamente, mas ela se infiltrava nas entrelinhas, presente na escolha das palavras, no cuidado com o silêncio entre uma resposta e outra. Augusto, por sua vez, sentia a casa na costa diferente. Não vazia, mas alterada. Alguns objetos de Clara permaneciam nos mesmos lugares, como marcas de uma presença que não se desfazia com facilidade. Ele evitava mexer demais, como se reorganizar fosse também apagar algo que ainda precisava ser vivido. Os dias dele eram preenchidos por compromissos, mas agora havia pausas conscientes. Caminhava mais, desligava o telefone por horas, aprendia a conviver com a ausência sem tentar preenchê-la imediatamente. Às vezes, sentava-se à mesa grande da sala e imaginava Clara ali, escrevendo, o rosto concentrado, distante e próximo ao mesmo tempo. Na cidade pequena, Clara começou a escrever com mais intensidade. As palavras voltavam com força, mas agora menos ansiosas. Não escrevia apenas sobre o passado recente, mas sobre camadas mais antigas, escolhas adiadas, medos herdados, o peso invisível das expectativas femininas silenciosas. O livro novo começava a tomar forma sem que ela percebesse. Havia outros residentes no casarão, mas as interações eram breves. Todos pareciam respeitar o silêncio alheio. À noite, compartilhavam refeições simples, conversas pontuais. Clara gostava daquela convivência sem obrigação, onde ninguém exigia explicações. Certa noite, recebeu uma ligação de Augusto. A voz dele soava cansada, mas serena. "Como você está?" perguntou. "Presente", respondeu ela depois de pensar. "E você?" "Aprendendo a esperar sem paralisar." Ela sorriu, mesmo sem ele ver. "Isso é progresso." Houve uma pausa confortável. Nenhum dos dois tinha pressa em encerrar a ligação, mas também não prolongavam artificialmente. Quando desligaram, Clara sentiu uma tranquilidade estranha. A distância não diminuía o que havia, transformava. Com o passar das semanas, Clara começou a sentir um deslocamento interno. Não era saudade apenas de Augusto, mas de quem ela fora antes daquela história. Percebeu quanto havia se redefinido sem perceber. Aquela consciência trazia tanto alívio quanto vertigem. Em um fim de tarde nublado, recebeu um e-mail inesperado. Uma grande editora demonstrava interesse em seu próximo projeto antes mesmo de ele existir formalmente. A proposta era promissora, mas carregava expectativas claras de mercado. Clara leu com atenção, sentindo um incômodo crescente. Naquela noite, ligou para Augusto. "Tenho medo de ser engolida", disse sem rodeios. "Por quem?" "Por uma versão de mim que não quero sustentar." Ele respirou fundo do outro lado da linha. "Então não sustente." "Não é tão simples." "Eu sei." Houve uma pausa. "Mas talvez seja simples decidir o que você não negocia." A palavra voltou a ecoar. "Innegotiable." Clara passou os dias seguintes refletindo sobre isso. Fez listas, riscou, reescreveu. Aos poucos, percebeu que não se tratava apenas do livro, mas da vida que queria construir. A distância lhe dava uma clareza que a proximidade intensa às vezes turvava. Enquanto isso, Augusto enfrentava seus próprios deslocamentos. Algumas pessoas próximas perceberam sua mudança e reagiram com estranhamento. Outros, com desconfiança. Ele já não aceitava certas imposições, já não se escondia atrás da pressa. Isso tinha custo. Uma parceria antiga foi desfeita. Uma amizade esfriou. Em compensação, surgiu espaço para relações mais honestas, ainda que menos numerosas. Augusto sentia-se exposto, mas vivo.
Certa noite, ao voltar de uma reunião difícil, encontrou uma carta de Clara na caixa do correio. Não era longa, escrita à mão. Estou descobrindo que ficar sozinha não é o mesmo que estar distante. Às vezes, é o único jeito de ouvir o que sempre esteve baixo demais. Ele leu várias vezes. Guardou a carta com cuidado, sentindo algo se reorganizar dentro dele. Na residência, Clara começou a participar mais das conversas coletivas. Leu trechos do novo texto para os outros residentes. Recebeu comentários honestos, questionamentos, incentivos. Sentia-se desafiada, mas não ameaçada. Aquilo a fortalecia. Em uma manhã fria, caminhando pelas ruas ainda vazias da cidade, Clara teve uma percepção clara. Independentemente do que acontecesse entre ela e Augusto, aquela travessia já havia valido a pena. Não como sacrifício, mas como escolha. Essa constatação não trazia desapego, mas autonomia. Quando contou isso a Augusto numa ligação, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Isso me assusta, disse ele por fim. Por quê? Porque significa que você não precisa de mim. Ela respirou fundo. Nunca precisei. Eu escolhi. O silêncio que se seguiu foi intenso, mas não hostil. Era um ajuste de expectativa. Um deslocamento necessário. E você? Perguntou ela. O que está descobrindo? Ele demorou a responder. Que minha vida sempre foi cheia de gente e pobre de presença. Estou tentando mudar isso. Ela sentiu um aperto no peito. E vejo. As semanas avançaram. O período da residência se aproximava do fim. Clara sentia-se diferente, mais firme, mais consciente, mas também carregando perguntas novas. Não sabia ainda como seria o reencontro com Augusto. Não queria idealizar. Na véspera da partida, escreveu até tarde. O texto fluía com uma densidade nova. Ao terminar, fechou o caderno e ficou olhando a janela aberta, o ar frio entrando. Sentia gratidão e inquietação em partes iguais. Augusto também se preparava. Não planejou grandes gestos. Apenas limpou a casa, organizou o espaço, como quem se prepara para receber alguém sem tentar controlar o que virá junto. Quando Clara finalmente voltou, dias depois, o reencontro foi silencioso. Um abraço longo, sem palavras imediatas. Ambos pareciam avaliar, intuitivamente, o que havia mudado. Sentaram-se na sala, frente a frente. Havia muito a dizer, mas nenhum dos dois começou. Você está diferente, disse Augusto, repetindo uma frase antiga. Você também, respondeu ela, com um sorriso leve. Não era constatação vazia. Era reconhecimento. Nos dias que se seguiram, perceberam que precisavam reaprender o convívio. Havia novos ritmos, novas fronteiras internas. Às vezes, isso causava estranhamento. Outras, admiração. Clara voltou a escrever na mesa grande. Augusto retomou caminhadas solitárias. À noite, conversavam longamente, sem pressa de concluir. Falavam do futuro sem desenhá-lo demais. Uma noite, Clara comentou: talvez a gente precise aceitar que não há formato fixo para o que estamos vivendo. Augusto assentiu. E que isso não é fraqueza. Ela sorriu. É coragem contínua. O tempo seguia avançando, indiferente às tentativas humanas de fixar sentidos. Ambos sabiam que decisões maiores ainda viriam, novos livros, viagens, exposições, limites. Nada estava resolvido, mas havia algo sólido naquele não saber compartilhado. Uma disposição mútua de permanecer presente, mesmo quando desconfortável, mesmo quando incerto. E enquanto a história deles continuava a se desdobrar em camadas cada vez mais complexas, ambos sentiam que ainda estavam longe do ponto em que tudo precisaria ser nomeado ou definido, porque havia mais a ser vivido, mais a ser confrontado, e o caminho à frente permanecia aberto, exigente, profundamente transformador, avançando passo a passo sem prometer descanso, apenas verdade. Os dias que se seguiram ao retorno de Clara foram marcados por uma delicadeza atenta, como se ambos estivessem tocando um terreno recém-descoberto. Não havia mais a ansiedade inicial, nem a urgência de definir o que eram. Havia, sim, uma curiosidade mútua, quase científica, sobre como coexistir depois de terem se expandido em direções próprias. Clara passou a acordar mais cedo. Caminhava pela praia antes que a casa despertasse,
sentindo a areia fria sob os pés, organizando pensamentos que surgiam em ondas irregulares. Voltava com o rosto iluminado pelo vento e pelo sal. Sentava-se à mesa grande e escrevia por horas, sem interrupções. O texto já não era apenas sobre encontros improváveis. Tornará-se um campo mais amplo, onde identidade, escolha e silêncio disputavam espaço. Augusto observava à distância. Aprenderá a reconhecer quando a presença dele ajudava e quando atrapalhava. Em alguns dias, levava café e saía sem dizer palavra. Em outros, sentava-se por perto, lendo, compartilhando o mesmo espaço sem invadir. Esse aprendizado não vinha sem esforço. Às vezes, sentia o impulso antigo de perguntar demais, de interferir. Continua-se. Certa manhã, Clara interrompeu a escrita e o chamou. Ele se aproximou, atento. Quero te mostrar uma coisa, disse ela, entregando-lhe algumas páginas. Augusto leu em silêncio. O texto era mais duro do que o anterior, menos lírico, mais direto. Havia ali uma mulher que recusava papéis impostos, que caminhava sozinha sem se justificar, que escolhia ficar e partir sem pedir permissão. Quando terminou, ele levantou o olhar. Isso é diferente. É, confirmou ela. Sou eu agora. Ele assentiu lentamente. Vai incomodar. Eu espero que sim. Ele sorriu, reconhecendo naquela resposta algo que o desafiava e o atraía. Você não tem mais medo disso. Tenho, corrigiu ela. Mas não deixe que me governe. Essa frase ficou ecoando nele durante o dia inteiro. Augusto começou a reorganizar sua própria rotina com mais rigor. Reduziu compromissos, recusou convites que antes aceitava automaticamente. Passou a dedicar tempo a projetos menores, mais próximos, onde podia ver impacto real. Algumas pessoas estranharam, outras se afastaram. Ele sentia o custo, mas também uma coerência crescente. À noite, conversavam sobre essas mudanças. Nem sempre concordavam. Havia dias em que Clara achava que ele ainda cedia demais. Outros em que Augusto sentia que ela se fechava excessivamente. Discutiam, às vezes, mas algo havia mudado na forma como atravessavam o conflito. Não havia mais ameaça implícita de ruptura a cada discordância. Uma tarde, enquanto arrumavam livros na estante, Augusto encontrou o caderno antigo de Clara, aquele que ela carregava desde a cabana na serra. Folheou com cuidado, reconhecendo trechos que nunca havia lido. Você guardou isso, disse ele, quase surpreso. Guardei, respondeu ela. É o começo de tudo. Ele fechou o caderno devagar. Você ainda se reconhece aqui? Ela pensou por alguns segundos. Rick Enrico Osmani. Não a árvore. Ele sorriu. Ainda bem. O telefone de Augusto tocou naquela noite com uma notícia inesperada. Uma investigação antiga, que ele acreditava encerrada, voltava à tona. Não era grave, mas exigiria exposição, entrevistas, justificativas públicas. Ele desligou com o semblante fechado. Clara percebeu imediatamente. O que foi? Ele explicou, tentando minimizar, mas ela conhecia o peso invisível dessas situações. Isso vai te puxar de volta para aquele ritmo, disse ela. Talvez, admitiu ele, mas não do mesmo jeito. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Repórteres começaram a ligar. Pessoas do passado reapareceram. Augusto sentia-se dividido entre a necessidade de lidar com aquilo e o desejo de não deixar que o ruído contaminasse o espaço que haviam construído. Clara, por sua vez, sentiu o impacto indireto. A casa já não era tão silenciosa. Havia telefonemas, entradas, saídas, uma tensão difusa no ar. Ela tentou manter o foco, mas percebeu que algo nela reagia. Numa noite, depois de um dia particularmente exaustivo, Clara fechou o computador com força demais. Eu não consigo escrever assim, disse, frustrada. Augusto passou a mão pelo rosto. Eu sei, e me sinto culpado. Não é culpa, respondeu ela. É limite. O silêncio que se seguiu foi denso. Augusto respirou fundo. O que você precisa? Ela pensou antes de responder. Espaço, não distância entre nós, mas menos ruído. Ele assentiu. Eu posso ir para a cidade por alguns dias. Ela olhou com cuidado. Você quer? Não, respondeu com honestidade. Mas talvez seja necessário.
A decisão foi tomada sem drama. Augusto partiu 2 dias depois, levando apenas o essencial. Clara ficou na casa, sentindo novamente aquele misto de ausência e foco. Voltou a escrever com intensidade renovada, como se o silêncio tivesse sido reaberto. Na cidade, Augusto enfrentou a tempestade. Entrevistas controladas, reuniões tensas, noites mal dormidas. Em alguns momentos, sentia-se puxado de volta para versões antigas de si mesmo. Em outros, lembrava-se do que havia aprendido e resistia. As mensagens entre eles tornaram-se mais raras, mas não frias. Não havia cobrança. Apenas atualizações breves, sinais de presença. Certa noite, Clara teve um sonho intenso com a cabana na serra. A chuva, o cheiro de madeira molhada, o medo e a coragem misturados. Acordou com o coração acelerado. Sentou-se e escreveu por horas, transformando o sonho em algo novo, mais simbólico, menos literal. Quando enviou o trecho a Augusto, ele respondeu apenas: "Isso me fez lembrar quem eu estava tentando esquecer." Ela leu e sentiu um aperto no peito. Percebeu que, apesar da autonomia conquistada, ainda havia pontos de interseção profundos. Isso não a assustou. Apenas exigia atenção. Algumas semanas depois, Augusto voltou. O reencontro foi mais contido do que antes. Havia cansaço nos dois. Sentaram-se à mesa, compartilharam uma refeição simples. "Como foi?" perguntou ela. "Desgastante", respondeu ele, "mas esclarecedor." Ela assentiu. "E agora?" "Agora eu sei o que não quero repetir." Ela sorriu levemente. "Estamos ficando bons nisso." "Em errar melhor", provocou ele. "Em escolher com mais consciência." Nos dias seguintes, tentaram retomar o ritmo. Não era imediato. Havia resíduos emocionais, pequenas irritações. Clara sentia-se mais protetora do próprio tempo. Augusto, mais atento aos próprios limites. Ajustavam-se, às vezes com atrito. Uma manhã, Clara anunciou que havia decidido aceitar a proposta da grande editora, mas com condições claras. Reduziu prazos, recusou mudanças estruturais no texto. Não sabia se seria aceito. Augusto ouviu em silêncio. "E se recusarem? Então sigo com outro caminho." Ele a olhou com admiração contida. "Você não fala mais como alguém pedindo permissão." Ela riu. "Eu finalmente percebi que não preciso." A resposta da editora veio dias depois. Aceitavam as condições. Clara leu o e-mail sem comemorar imediatamente. Fechou o laptop, respirou fundo. Aquilo não era um ponto de chegada, mas de expansão. Augusto percebeu sua reação contida. "Não está feliz?" "Estou", respondeu ela. "Só não quero confundir conquista com descanso." Ele assentiu. "Aprendi isso tarde." Os convites começaram a aumentar. Viagens, eventos, expectativas externas. Clara sentia-se dividida entre a empolgação e o receio de perder o eixo. Augusto a observava, tentando não projetar medos antigos. Numa noite silenciosa, sentaram-se na varanda, o mar refletindo a lua. "Talvez a gente precise conversar sobre o que vem", disse Clara. "Sem desenhar demais", respondeu ele. "Sem fugir." Ele respirou fundo. "Eu não sei se consigo te acompanhar em tudo." Ela olhou com atenção. "Eu não preciso que você acompanhe tudo. Só que não me puxe para trás." Ele assentiu lentamente. "E eu preciso que você não desapareça quando ficar difícil." Ela sorriu de leve. "Acho que estamos pedindo coisas possíveis." O silêncio voltou, carregado de uma tensão produtiva. Ambos sabiam que aquele equilíbrio era frágil, que novas fases trariam novos desafios. Nada estava resolvido, mas havia um compromisso implícito com a verdade do momento, não com promessas abstratas. E enquanto a noite avançava, com o som constante das ondas marcando o tempo, Clara e Augusto permaneciam ali, conscientes que a história que os unia continuava a se transformar, exigindo atenção contínua, escolhas renovadas e a coragem de permanecer presentes mesmo quando o caminho à frente se tornava mais complexo, porque ainda havia muito a ser vivido, confrontado e compreendido antes que qualquer definição pudesse ser sustentada sem perder a honestidade que haviam aprendido a valorizar. Acima de tudo, o dia seguinte amanheceu com uma claridade difusa,
como se o céu também estivesse em transição. Clara acordou antes do despertador e ficou alguns minutos observando Augusto dormir. Não havia idealização naquele gesto, apenas curiosidade serena. Ele parecia diferente até no descanso, menos tenso, como se o corpo estivesse reaprendendo a confiar no tempo. Ela levantou-se devagar e foi até a cozinha. Preparou o café sem pensar muito, repetindo movimentos que agora carregavam outra intenção. Quando se sentou à mesa com o caderno aberto, percebeu que o texto mudará novamente. Já não era apenas introspectivo. Começava a dialogar com o mundo. Havia cenas externas, personagens que cruzavam caminhos sem saber o impacto que causariam. Clara sentiu uma excitação silenciosa. Aquilo era novo. Augusto apareceu na porta pouco depois, os cabelos ainda desalinhados. Observou-a por alguns segundos antes de falar. Você parece em outro lugar. Estou, respondeu ela, mas não longe. Ele sorriu e se aproximou, pegando uma xícara. Ficaram ali, lado a lado, em silêncio confortável. Nos dias seguintes, Clara começou a receber mensagens de jornalistas e convites para entrevistas preliminares. A editora queria criar expectativa. Ela respondeu com cautela, escolhendo o que aceitar. Percebia como a exposição podia facilmente sequestrar o ritmo interno que havia conquistado. Augusto acompanhava de perto, mas evitava interferir. Às vezes, fazia perguntas práticas. Outras, apenas escutava. Aprenderá que apoiar não era dirigir. Uma tarde, receberam a visita inesperada de Helena, uma antiga amiga de Augusto, alguém que conhecia versões dele que Clara só ouvirá em fragmentos. O encontro foi cordial, mas carregado de subtextos. Helena observava Clara com curiosidade mal disfarçada. Clara, por sua vez, sentia-se analisada, mas não diminuída. Durante o café, Helena comentou: Nunca pensei ver Augusto vivendo assim. Tão desacelerado. Augusto respondeu antes que Clara precisasse dizer algo. Nem eu. Houve um breve silêncio. Helena sorriu, mas havia algo de avaliativo naquele gesto. Quando foi embora, Clara soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Ela te conhece de um jeito que eu não conheço, disse Clara. Conhece versões que eu também não quero mais sustentar, respondeu ele. Clara assentiu, mas sentiu um desconforto persistente. Não era ciúme comum. Era a percepção de que cada pessoa carregava histórias paralelas que jamais se alinhariam completamente. Naquela noite, Clara teve dificuldade para dormir. Pensava no livro, nas mudanças, nas pessoas que orbitavam suas escolhas. Levantou-se e foi até a sala, onde encontrou Augusto acordado, olhando para o nada. Você também? Perguntou ela. Ele sorriu sem humor. Acho que estamos em sintonia demais para dormir. Sentaram-se no chão, encostados no sofá. Às vezes me pergunto se estamos nos complicando demais, disse ele. E às vezes eu acho que estamos apenas deixando de simplificar o que nunca foi simples, respondeu ela. Ele riu baixo. Você sempre transforma isso em frase. É meu jeito de sobreviver. O silêncio que se seguiu não era pesado, mas reflexivo. Ambos sentiam que estavam entrando em uma fase menos romântica e mais estrutural da relação. Não havia euforia, mas havia compromisso com a realidade. Dias depois, Clara recebeu um convite para participar de um festival literário internacional, meses à frente. A viagem seria longa, exigiria preparação e ausência prolongada. Ela leu o e-mail várias vezes antes de contar a Augusto. Eu quero ir, disse ela, mas não sei como isso nos afeta. Augusto respirou fundo. Vai nos afetar. Ela sorriu de leve. Essa é a resposta mais honesta. Eu não quero ser motivo de você recusar algo assim, continuou ele. Mas também não vou fingir que é indiferente. Eu não espero indiferença, respondeu ela. Só não quero negociar comigo mesma por medo. Ele assentiu. Então vá. Ela olhou surpresa. É simples assim. Não, disse ele, mas é claro. Essa clareza emocionou mais do que qualquer declaração grandiosa. Clara percebeu que estavam aprendendo a amar sem aprisionar, mesmo que isso doesse em alguns pontos. O tempo passou com uma rapidez irregular. Algumas semanas pareceram meses, outros meses, dias.
Clara mergulhou na preparação do livro, alternando entusiasmo e exaustão. Augusto retomou projetos antigos sob uma nova ótica, recusando atalhos que antes aceitava. Houve dias difíceis. Um deles começou com uma discussão aparentemente banal sobre horários, mas rapidamente revelou tensões mais profundas. Clara acusou Augusto de não compreender a dimensão do que estava vivendo. Ele respondeu que sentia estar sempre em segundo plano. As palavras saíram mais duras do que o necessário. O silêncio que se seguiu foi gelado. Clara saiu para caminhar sem dizer para onde ia. Andou por horas, deixando o corpo cansar antes da mente. Pensava em como a liberdade conquistada vinha acompanhada de responsabilidade emocional. Não queria repetir padrões, mas também não queria se moldar para caber. Quando voltou, já à noite, encontrou Augusto sentado à mesa, os olhos cansados. Eu não quero competir com o seu caminho, disse-lhe antes que ela falasse. Mas às vezes tenho medo de desaparecer nele. Ela sentou-se à frente dele. Eu não quero que você desapareça, mas também não posso diminuir o que estou construindo. Ele assentiu. Então precisamos aprender a coexistir com esse risco. Sim. Não houve reconciliação imediata, apenas reconhecimento. Dormiram separados naquela noite, não como punição, mas como necessidade de espaço. Nos dias seguintes, falaram menos. Cada um seguiu seu ritmo, processando o conflito. Clara escreveu sobre isso, não de forma literal, mas simbólica. Augusto conversou com o antigo mentor, buscando perspectiva. Aos poucos, o diálogo foi sendo retomado, não com promessas, mas com ajustes práticos. Definiram tempos individuais, acordos flexíveis, expectativas explícitas. Nada parecia definitivo, mas era honesto. O festival literário se aproximava. Clara organizava documentos, leituras, discursos. Sentia uma mistura de orgulho e apreensão. Sabia que aquele evento marcaria uma transição pública em sua carreira. Na noite anterior à viagem, sentaram-se novamente na varanda. Não sei quem vou ser quando voltar, disse Clara. Augusto olhou para o horizonte escuro. Nem eu sei quem serei quando você voltar. Ela sorriu tristemente. Isso te assusta? Sim, respondeu ele, mas também me mantém acordado. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim por um tempo, sem tentar resolver o que não tinha forma ainda. A partida foi silenciosa. Um abraço longo, poucas palavras. Clara seguiu para o aeroporto com a sensação de estar atravessando um limiar invisível. Durante a viagem, mergulhou em reuniões, encontros, leituras públicas. Foi recebida com interesse genuíno. Pessoas desconhecidas falavam de seus textos como se falassem de algo íntimo. Isso a tocava e a desorientava. À noite, no quarto do hotel, sentia o peso da solidão. Mandava mensagens para Augusto, que respondia quando podia. Não havia drama, mas havia distância real. Augusto, por sua vez, sentia a casa vazia novamente, mas de um jeito diferente da primeira vez. Não era ausência de sentido, mas de presença específica. Ele se ocupava, mas também se permitia sentir falta. Uma noite, Clara escreveu algo que a surpreendeu. Não sobre saudade, mas sobre permanência em movimento. Percebeu que sua escrita estava menos ligada a uma pessoa específica e mais a estados internos. Isso a libertava e a inquietava. Quando compartilhou esse pensamento com Augusto, ele respondeu: talvez seja isso que nos mantém possíveis. Ela releu várias vezes. Sentiu que havia verdade ali, mas também perguntas não formuladas. O festival terminou com aplausos, convites, promessas futuras. Clara voltou para casa diferente novamente. Não melhor ou pior, apenas mais expandida. Augusto a recebeu com um abraço firme, mas contido. Ambos sabiam que o retorno não significava retomada automática. Nos dias seguintes, foram se reencontrando aos poucos. Conversas longas, pauses necessárias. Havia momentos de conexão intensa e outros de estranhamento. Certa tarde, Clara comentou: acho que estamos vivendo algo que não cabe em rótulos. Augusto sorriu. Ainda bem. Mas isso exige mais de nós. Exige, concordou ele. E nem sempre sei se estou à altura. Ela olhou com atenção. Eu também não sei.
mas estou disposta a tentar enquanto fizer sentido. Ele assentiu. Então seguimos. Nada foi resolvido naquele momento. Não havia decisões finais, nem promessas definitivas. Apenas a disposição de continuar, atentos, conscientes que a história que construíam não buscava conforto fácil, mas herdade e movimento, sabendo que o próximo passo ainda estava por se revelar e que permanecer ali, juntos ou em ajuste, exigiria novamente escolhas, coragem e a aceitação de que nem tudo precisava ser concluído para continuar existindo. Os dias voltaram a se organizar em uma cadência menos previsível. Clara sentia que algo dentro dela permanecia em estado de alerta criativo, como se qualquer detalhe pudesse se transformar em matéria viva. Às vezes, isso a deixava inquieta, em outras, profundamente grata. Augusto percebia essa vibração e tentava acompanhar sem invadir, consciente de que o excesso de proximidade poderia sufocar aquilo que ainda estava se formando. Numa manhã clara, Clara decidiu rearrumar o escritório improvisado. Mudou a mesa de lugar, abriu mais espaço para a luz, retirou alguns objetos que já não pareciam dialogar com quem ela se tornará. Augusto ajudou em silêncio, carregando caixas, observando as escolhas dela como quem assiste a um processo íntimo. Você está se desfazendo de coisas importantes, comentou ele, ao ver um livro antigo sendo colocado numa caixa. Importantes para quem eu fui, respondeu ela. Não para quem estou sendo. Ele assentiu, mas sentiu um leve desconforto. Perguntou-se, sem dizer em voz alta, se ele próprio ainda cabia inteiramente nessa versão em construção. À tarde, Clara recebeu uma ligação da editora com novas propostas, traduções, contratos paralelos, prazos mais ambiciosos. Ouviu tudo com atenção, anotou, mas pediu tempo. Ao desligar, ficou parada por alguns segundos, olhando para o nada. É demais, perguntou Augusto, aproximando-se. É rápido, respondeu ela. E eu ainda estou aprendendo a andar nesse ritmo. Ele pensou antes de falar. Você não precisa correr só porque abriram um caminho. Ela sorriu com gratidão. Obrigada por lembrar disso. Apesar do apoio, Clara sentia-se pressionada por uma expectativa invisível, a de corresponder à imagem de escritora em ascensão, segura, disponível. Começou a questionar se a exposição constante não acabaria transformando sua relação com a escrita em algo performático. Esse medo aparecia em frases interrompidas, em parágrafos que ela apagava antes de concluir. Augusto, por sua vez, enfrentava questionamentos internos semelhantes. Pessoas de seu círculo voltavam a procurá-lo com propostas antigas, tentando puxá-lo para dinâmicas que ele havia decidido abandonar. Recusava com educação, mas sentia o peso das escolhas acumuladas. À noite, muitas vezes ficava acordado, refletindo sobre o quanto sua identidade estava sendo redesenhada. Em um desses momentos, decidiu escrever para Clara uma carta curta, mesmo estando na mesma casa. Deixou-a sobre a mesa dela. Às vezes sinto que estou aprendendo a existir sem armaduras. Isso é mais difícil do que eu imaginava. Clara leu pela manhã e sentiu um nó na garganta. Respondeu também por escrito, mesmo podendo falar. Eu reconheço isso. E às vezes tenho medo de que, sem armaduras, a gente se machuque mais. As cartas passaram a circular pela casa nos dias seguintes, como uma forma alternativa de diálogo. Não substituíam a conversa direta, mas criavam um espaço onde pensamentos mais frágeis podiam emergir sem interrupção. Certa tarde, Clara saiu sozinha para caminhar pela cidade. Entrou em uma livraria pequena, quase escondida. Folheou o livro sem intenção clara, deixando-se levar pelos títulos. Encontrou um volume antigo de ensaios sobre criação e solitude. Comprou sem pensar muito. Sentou-se em um café próximo e começou a ler. Uma frase chamou sua atenção. Toda expansão real exige algum tipo de afastamento temporário. Fechou o livro, sentindo o peso daquela ideia. Não era uma sentença, mas um convite à reflexão. Quando voltou para casa, encontrou Augusto concentrado em uma chamada de vídeo. Esperou em silêncio. Depois, sentaram-se juntos na cozinha. Você já pensou em se afastar de tudo por um tempo? Perguntou ela de repente. Ele a olhou surpreso. Como assim? Não de mim, esclareceu, mas do barulho, das expectativas. Ele refletiu por alguns segundos. Eu penso nisso mais do que admito.
E o que te impede? Medo de perder relevância, respondeu com honestidade, e de descobrir que talvez eu nunca tenha precisado dela. Clara assentiu lentamente. Acho que estamos lidando com medos parecidos, só em campos diferentes. Essa constatação os aproximou de um jeito novo, não como amantes tentando se preservar, mas como indivíduos reconhecendo vulnerabilidades paralelas. Nos dias seguintes, Augusto decidiu tirar uma pausa maior do trabalho. Não anunciou, não justificou, apenas comunicou o essencial. Passou a dedicar o tempo a leituras esquecidas, caminhadas longas, encontros seletivos. Clara observava com interesse, percebendo como ele se tornava mais presente à medida que reduzia compromissos. Ela, por sua vez, impôs limites mais claros à editora. Reduziu entrevistas, espaçou prazos. A escrita voltou a ganhar densidade. Havia dias em que escrevia pouco, mas sentia que cada palavra carregava mais verdade. Uma noite chuvosa, ficaram sem luz por algumas horas. Acenderam velas, sentaram-se no chão da sala. O som da chuva preenchia o espaço. Você acredita que tudo isso tem um sentido maior? Perguntou Augusto, de repente. Às vezes sim, respondeu Clara. Às vezes acho que o sentido é construído depois, como uma narrativa que a gente organiza para não se perder. Ele sorriu. Você nunca para de pensar como escritora. E você nunca para de buscar controle, provocou ela, com suavidade. Ele riu. Justo? O apagão terminou, mas eles permaneceram ali por mais um tempo, como se não quisessem romper aquele estado suspenso. Algumas semanas depois, Clara recebeu a confirmação de que o livro seria lançado simultaneamente em vários países. A notícia veio acompanhada de um cronograma intenso para o ano seguinte. Ela leu tudo com atenção, sentindo uma mistura de entusiasmo e vertigem. Isso vai mudar muita coisa, disse a Augusto. Já está mudando, respondeu ele. Ela olhou com seriedade. Eu não quero que isso nos transforme em algo que não reconhecemos. Ele respirou fundo. Nem eu. Mas também não quero ser um freio. Você não é, garantiu ela. Mas precisamos continuar dizendo isso um ao outro. Ele assentiu, mesmo quando ficar desconfortável. Especialmente quando ficar desconfortável. O lançamento se aproximava. A casa começou a receber visitas pontuais, agentes, tradutores, amigos curiosos. Clara sentia-se observada, mas mantinha uma distância interna. Augusto atuava como filtro natural, protegendo o espaço sem precisar ser solicitado. Apesar disso, havia momentos de exaustão. Em um deles, Clara se trancou no quarto e chorou sem saber exatamente por quê. Não era tristeza específica, mas sobrecarga. Augusto bateu à porta, perguntou se podia entrar. Ela assentiu. Sentaram-se no chão, em silêncio. Ele não tentou resolver, apenas ficou ali. Depois de um tempo, ela falou. Tenho medo de que tudo isso me leve para longe de mim. Ele respondeu com calma. Então a gente constrói âncoras. E se não for suficiente? Então a gente revê o caminho. Ela respirou fundo. Promete que vai me dizer se eu começar a me perder. Ele a olhou nos olhos. Prometo, se você prometer fazer o mesmo comigo. Ela sorriu entre lágrimas. Prometo. O dia do lançamento chegou sem cerimônia doméstica. Não houve festa em casa, apenas um café compartilhado, um abraço longo. Clara saiu para compromissos, Augusto ficou. Ambos sabiam que aquele era apenas um marco, não um ponto final. À noite, Clara voltou exausta, mas com os olhos brilhando. Contou sobre leitores emocionados, perguntas inesperadas, encontros rápidos e intensos. Augusto ouviu com atenção. Sem inveja, sem distanciamento. Estou feliz por você, disse ele. De verdade. Ela sorriu. Isso faz diferença. Nos dias seguintes, a rotina oscilou entre celebração contida e cansaço acumulado. Clara precisava de silêncio, Augusto de estrutura. Ajustavam-se novamente. Certa manhã, Clara anunciou que precisaria passar alguns meses viajando por causa da divulgação. Não seria contínuo, mas frequente. Eu sei que isso muda tudo, disse ela. Muda, concordou ele, mas não precisa nos apagar. Ela o observou com cuidado.
Você está realmente bem com isso? Ele pensou antes de responder. Estou disposto a descobrir. Essa disposição não vinha sem medo, mas com consciência. Ambos sabiam que os próximos meses trariam desafios que ainda não conseguiam nomear. Haveria distância física, novas influências, transformações internas inevitáveis. Mas, naquele momento, sentados juntos na cozinha, com a luz da manhã entrando pelas janelas, escolheram permanecer ali, atentos ao que se movia entre eles e dentro deles, sabendo que a história que viviam continuava aberta, exigente e viva, avançando sem garantias, sustentada apenas pela honestidade cotidiana e pela coragem de continuar escolhendo, passo a passo, mesmo sem saber exatamente onde aquilo os levaria, porque ainda havia caminhos a atravessar, decisões a amadurecer e verdades a serem reveladas à medida que o tempo avançava, sem pressa de concluir, sem a necessidade de fechar sentidos que ainda estavam em pleno processo de transformação contínua. Os primeiros dias após o lançamento foram estranhamente silenciosos dentro da casa. O mundo externo parecia em ebulição, mas ali dentro havia uma suspensão cuidadosa, como se ambos temessem perturbar algo frágil demais para ser nomeado. Clara passava longos períodos recolhida, relendo mensagens, respondendo apenas ao essencial. Augusto observava essa retração sem interpretá-la como afastamento, mas como assimilação. Em uma manhã particularmente clara, Clara apareceu na sala com uma mala aberta. Vou viajar por 5 dias, disse, quase casualmente. Uma cidade próxima. Um encontro pequeno. Augusto assentiu, sem demonstrar surpresa. Quer que eu vá com você? Ela pensou por um instante. Dessa vez, não. Ele sentiu o impacto, mas não reagiu defensivamente. Tudo bem. Ela se aproximou, tocou-lhe o braço. Não é exclusão. É foco. Eu sei, respondeu ele, e era verdade. A despedida foi simples. Um abraço firme, um beijo contido. Quando Clara partiu, Augusto permaneceu parado por alguns segundos, sentindo o eco do gesto. Depois voltou à rotina que vinha construindo, sem pressa, sem substituições. Durante a viagem, Clara percebeu algo novo. Não sentia culpa por estar longe. Sentia responsabilidade, mas não peso. O encontro foi intenso, porém humano. Poucas pessoas, conversas profundas, nenhuma urgência performática. À noite, no quarto do hotel, escreveu com uma clareza que a surpreendeu. Augusto recebia mensagens esparsas. Curtas, sinceras. Ele respondia no mesmo tom. Havia uma confiança silenciosa se formando, não baseada em promessas, mas em consistência. Quando Clara voltou, encontrou Augusto no jardim, cuidando de algo que ainda nem existia completamente. Um pequeno canteiro recém-aberto. Você está plantando? Perguntou, curiosa. Estou tentando, respondeu ele. Não sei se vai vingar. Ela sorriu. Nem tudo precisa vingar para valer a tentativa. Ele olhou para ela com atenção renovada. Você voltou diferente. Voltei, mais alinada. Corrigiu. Minos de Virida. Nos dias seguintes, começaram a reorganizar a casa como se preparassem um espaço para uma nova fase, sem saber exatamente qual. Não se tratava de grandes mudanças, mas de ajustes sutis, horários respeitados, portas fechadas quando necessário, convites recusados sem explicações longas. Clara passou a viajar com mais frequência. Às vezes, ficava fora por uma semana, outras por apenas 2 dias. Cada retorno trazia um reencontro diferente. Não havia mais a expectativa de retomar exatamente de onde haviam parado. Cada chegada era um novo ponto de partida. Augusto, por sua vez, descobriu que gostava da solidão temporária. Não como ausência, mas como espaço próprio. Lia mais, escrevia reflexões que não pretendia publicar, caminhava sem destino. Sentia-se menos pressionado a ser algo para alguém. Em uma dessas noites solitárias, escreveu no caderno: talvez amar seja sustentar o movimento do outro sem perder o próprio centro. Não mostrou a ninguém. Quando Clara leu o trecho dias depois, encontrou por acaso esquecido sobre a mesa. Não comentou imediatamente. Guardou a frase consigo, como se fosse uma chave. Houve um momento de tensão inesperada quando Clara recebeu uma proposta para passar 3 meses no exterior.
A ideia a empolgava e assustava em igual medida. Demorou dias para contar a Augusto. 3 meses, repetiu ele, tentando manter a voz neutra. Não é definitivo, disse ela, mas é importante. Ele assentiu lentamente. Quando você iria? Em 2 meses. O silêncio que se seguiu foi denso. Augusto não queria ser obstáculo, mas sentia o impacto de forma concreta. Clara percebeu. Você não precisa decidir nada agora, disse ela. Mas você vai, respondeu ele. Provavelmente, admitiu. Mas isso não significa o que costumava significar. Ele respirou fundo. Ainda estou aprendendo a entender o que significa. Nos dias seguintes, evitaram o assunto, não por fuga, mas por necessidade de maturação. Ambos sabiam que aquela decisão exigia mais do que reações imediatas. Clara escreveu sobre distância sem nomeá-la. Augusto pensou sobre permanência sem romantizá-la. Aos poucos, começaram a conversar novamente, agora com mais precisão. Eu não quero te pedir para ficar, disse Augusto certa noite, mas preciso saber se você volta. Clara o olhou com seriedade. Eu volto porque quero, não porque prometo. Ele assentiu. Isso é suficiente. Ela se aproximou, tocou-lhe o rosto. Eu não estou indo embora de nós. Estou indo comigo. Ele fechou os olhos por um instante. Então vá inteira. A decisão foi tomada sem celebração. Clara aceitou a proposta. Começou a se preparar com método e calma. Augusto reorganizou sua rotina para o período em que ficaria só. Não havia drama, mas havia consciência de que a ausência prolongada traria mudanças imprevisíveis. Nos dias que antecederam a partida, viveram com intensidade contida. Conversas profundas, silêncios compartilhados, pequenos gestos carregados de significado. Não tentavam esgotar o tempo juntos, respeitavam os limites do cansaço emocional. Na véspera da viagem, Clara encontrou Augusto novamente no jardim, agora com brotos visíveis. Eles cresceram, disse ela. Cresceram, confirmou ele, mesmo quando eu não estava olhando. Ela sorriu. Isso me dá esperança. A despedida foi diferente das anteriores. Mais longa, mais consciente. Não houve promessas além do possível. Apenas a certeza de que ambos estavam escolhendo permanecer verdadeiros. Durante os meses fora, Clara mergulhou em uma rotina intensa e transformadora. Conheceu pessoas novas, ideias desafiadoras, paisagens que a deslocaram internamente. Escrevia cartas longas para Augusto, nem sempre enviadas. Algumas ficavam guardadas, como registro de estados passageiros. Augusto recebia notícias com regularidade. Nem sempre respondia imediatamente. Às vezes, precisava digerir antes de escrever. Sentia falta, mas não se sentia abandonado. A casa permanecia viva, mesmo na ausência. Houve momentos de insegurança dos dois lados. Clara se perguntava se estava se afastando demais. Augusto questionava se estava se acomodando. Mas essas dúvidas não se transformavam em acusações. Eram processadas internamente, depois compartilhadas com cuidado. Quando Clara voltou, meses depois, encontrou um Augusto diferente outra vez. Mais centrado, menos reativo. Ela também havia mudado. O reencontro foi silencioso, quase cerimonial. Sentaram-se à mesa, frente a frente, como no início, mas agora com uma história mais longa entre eles. Você voltou, disse ele. Eu disse que voltaria, respondeu ela. E eu fiquei, completou ele. Ela sorriu. E isso mudou tudo. Os dias seguintes foram de redescoberta. Havia intimidade, mas também estranhamento. Não tentaram negar nenhum dos dois. Conversaram longamente sobre o que havia mudado, o que permanecia, o que precisava ser reconstruído. Clara percebeu que já não precisava da relação para se afirmar. Augusto percebeu que não precisava controlar para permanecer relevante. Essa simetria nova era delicada, mas promissora. Uma noite, Clara comentou: talvez o que temos agora seja mais difícil do que antes. Augusto concordou: mas também é mais verdadeiro. Ela o olhou com atenção. Você ainda quer isso? Ele não respondeu imediatamente. Pensou, sentiu, avaliou. Quero enquanto fizer sentido para quem somos agora.
Ela assentiu. Então seguimos atentos. Não havia garantias, nem finais definidos. Apenas a escolha contínua de permanecer presente, mesmo quando o caminho se tornava mais exigente. A história dele seguia em movimento, aberta, recusando conclusões fáceis, sustentada pela disposição de atravessar o que viesse com honestidade e coragem, sabendo que ainda haveria outros deslocamentos, outras decisões e outras versões de si mesmos a serem integradas à medida que o tempo avançasse, sem a necessidade de encerrar aquilo que ainda estava vivo, em transformação constante, pedindo apenas que continuassem ali, conscientes e disponíveis para o que ainda estava por se revelar. O tempo, que antes parecia um inimigo invisível, tornou-se um aliado silencioso. Clara e Augusto já não o enfrentavam, caminhavam com ele. Não havia mais a necessidade de provar nada um ao outro, nem ao mundo. O que existia entre eles não se sustentava em promessas grandiosas, mas em escolhas pequenas, repetidas, quase invisíveis para quem observasse de fora. Naquela manhã, Clara acordou com uma clareza rara. Não era euforia, nem alívio. Era uma sensação profunda de alinhamento. Sentou-se à mesa com o caderno aberto, escreveu algumas linhas e fechou. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vontade de continuar. O texto estava completo. Não porque dissesse tudo, mas porque dizia o suficiente. Augusto entrou na sala e percebeu imediatamente a diferença no ar. Terminou? Perguntou. Terminei, respondeu ela, com um sorriso que não pedia validação. Ele não perguntou sobre o conteúdo. Apenas se aproximou e a abraçou. Um abraço inteiro, sem pressa, sem antecipação. Ficaram assim por alguns instantes, respirando no mesmo ritmo, como se reconhecessem silenciosamente o caminho percorrido. Ao longo dos meses seguintes, a vida não se tornou mais simples, mas tornou-se mais honesta. Clara continuou viajando, escrevendo, sendo lida e interpretada por pessoas que nunca conheceria. Aprendeu a aceitar que a obra, uma vez no mundo, já não lhe pertencia completamente. Isso não a esvaziava, libertava. Augusto seguiu reinventando sua presença. Reduziu ainda mais o que não fazia sentido, aprofundou o que permanecia. Criou vínculos mais seletivos, mais verdadeiros. Descobriu que relevância não vinha do volume de compromissos, mas da coerência entre o que fazia e o que acreditava. Houve dias difíceis, momentos de silêncio excessivo, de cansaço acumulado, de dúvidas que retornavam sem aviso. Mas agora, ao invés de fugirem ou se protegerem, sentavam-se e nomeavam o desconforto, não para resolvê-lo imediatamente, mas para reconhecê-lo como parte do processo. Certa noite, sentado na varanda, Clara disse algo que vinha amadurecendo havia tempos. Eu passei a vida inteira achando que precisava escolher entre amor e liberdade. Augusto olhou para o mar antes de responder. E agora? Agora eu entendo que liberdade sem vínculo é fuga, e vínculo sem liberdade é prisão. Ele assentiu lentamente. E o que temos? Ela sorriu, com serenidade. Temos responsabilidade emocional, que é o tipo mais difícil de amor. Augusto sentiu um aperto no peito. Não de medo, mas de reconhecimento. Aquela frase não era poética por acaso, era verdadeira porque havia sido vivida. O jardim que ele começara a cultivar meses antes estava mais verde. Nem todas as plantas vingaram, mas as que ficaram eram fortes. Clara observava aquilo como metáfora viva. Nem tudo precisava durar. O que importava era cuidar enquanto estivesse ali. Em um evento público, ao ser questionada sobre o que havia mudado sua escrita, Clara respondeu sem hesitar. Eu parei de escrever para ser aceita e comecei a escrever para ser fiel. As palavras ecoaram muito além da plateia. Ecoaram dentro dela mesma. Augusto assistiu à entrevista à distância. Não sentiu orgulho possessivo, nem sensação de perda. Sentiu admiração tranquila. Aquela mulher não precisava ser protegida, precisava ser respeitada. O tempo passou, e com ele vieram novas fases. Um novo livro em gestação. Um projeto de Augusto que finalmente saía do papel, sem pressa, sem máscaras. Mudanças de cidade foram cogitadas, não como fuga, mas como possibilidade. Nada era decidido no impulso. Tudo era atravessado com escuta. Uma tarde, Clara encontrou uma das cartas antigas que escrevera durante suas viagens. Leu e percebeu quanto havia crescido desde então.
Mostrou a Augusto. Eu não me reconheço totalmente aqui, disse. Isso é bom, respondeu ele. Significa que você não ficou parada. Ela olhou com curiosidade. E você? Se reconhece em quem era? Ele pensou antes de responder. Reconheço a origem, mas não o limite. Essa troca simples carregava um entendimento profundo. Ambos haviam aprendido que amar não era se fundir, nem se afastar demais, mas sustentar o próprio eixo enquanto se permitiam tocar pelo outro. Não houve um momento exato em que tudo se resolveu. Não houve cena final cinematográfica, nem promessa eterna selada sob alguma paisagem simbólica. Houve continuidade. E isso era mais desafiador e mais bonito do que qualquer final fechado. Em uma noite especialmente silenciosa, Clara disse: se um dia isso deixar de fazer sentido, eu quero que a gente tenha coragem de admitir. Augusto respondeu sem hesitar. E se continuar fazendo sentido, quero que a gente tenha coragem de permanecer. Ela sorriu, não como quem se tranquiliza, mas como quem aceita o risco. A história deles não se tornou exemplo nem modelo. Tornou-se real, com falhas, ajustes, pausas, com escolhas feitas sem garantia de acerto, com presença. E talvez fosse isso mais revolucionário. Dois indivíduos inteiros, conscientes de suas sombras e possibilidades, escolhendo caminhar juntos sem apagar o que os tornava singulares. Clara continua escrevendo. Augusto continuou aprendendo a escutar. Às vezes se afastavam, às vezes se aproximavam mais do que o confortável. Mas nunca deixaram de conversar com honestidade, mesmo quando a verdade exigia desconforto. No fundo, ambos compreenderam algo essencial. O amor que sobrevive não é o que promete permanência absoluta, mas o que se renova na escolha diária de permanecer consciente. Não é o que elimina o medo, mas o que não permite que ele decida sozinho. E assim, sem aplausos finais, sem certezas absolutas, Clara e Augusto seguiram. Não porque tinham todas as respostas, mas porque aprenderam a fazer as perguntas certas. Não porque sabiam onde chegariam, mas porque estavam dispostos a atravessar o caminho com presença. A história não terminou ali, porque histórias verdadeiras raramente terminam. Elas continuam, se transformam, se silenciam por um tempo e depois reaparecem sob outra forma. O que ficou foi a consciência de que viver com profundidade exige coragem, e amar com verdade exige responsabilidade. E enquanto o mundo continuava a girar, indiferente e imenso, eles permaneceram atentos, escolhendo não a segurança da estagnação, mas a honestidade do movimento, sabendo que esse era o único tipo de final que realmente fazia sentido. Aquele que não fecha portas, mas deixa o horizonte aberto, pulsando, convidando sempre a continuar.